Olá, turma! Nós vamos começar hoje com soluções, conteúdo novo. Dentro de soluções, nós temos para estudar as concentrações. Nós vamos começar hoje com a concentração comum. Mas antes da gente ir para a fórmula de como calcular a concentração comum, nós vamos falar um pouquinho sobre conceito de solução. Solução é uma mistura homogênea, ou seja, ela tem propriedades iguais em todos os pontos dessa solução. Eu só vejo o solvente, eu não consigo ver o soluto. Por exemplo, água e sal, água e açúcar. Então, nós temos uma solução quando uma substância se dissolve completamente na outra, se mistura completamente. Então, toda solução vai ser formada por um soluto e um solvente. Nós chamamos de soluto uma substância dissolvida, então é o que eu vou dissolver, certo? O solvente, uma substância que dissolve, é quem vai promover a dissolução, ok? Também chamado de disperso e dispersante. Então, o soluto é o disperso, ou a substância que está dispersa, e o solvente é o dispersante, ok? Exemplo, uma mistura de água e sal. A água será o solvente, o sal será o soluto, porque o sal será disperso na água, que vai dispersar o sal. Ou seja, o sal se dissolve completamente em água. Então, a água é o solvente e o sal é o soluto. No laboratório, as soluções são preparadas dissolvendo-se uma certa quantidade de soluto numa determinada quantidade de solvente. Para isso, nós utilizamos o balão volumétrico, que é esse objeto que aparece aqui na imagem, ok? Os balões volumétricos, eles são de diversos tamanhos diferentes. Então, conforme a quantidade, o volume de solução que a gente precisa, nós vamos escolher um balão para utilizar para preparar essa solução, certo? Mas, de uma forma ou de outra, nós vamos trabalhar com grandezas que pertencem ao soluto e com grandezas que pertencem ao solvente. Para diferenciar qual grandeza pertence ao soluto, qual pertence ao solvente, nós vamos usar índices. Então, sempre que uma grandeza, como a massa, o volume, número de mols, ele for do soluto, do lado da letrinha da grandeza, a gente vai ter o número 1. Então, o índice 1 indica que a grandeza faz parte do soluto, pertence ao soluto. Quando o índice for 2, significa que nós temos uma grandeza associada ao solvente. Se a grandeza não tiver índice, isso significa que ela pertence à solução, ao conjunto do soluto mais o solvente. Concentração comum. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução, ou seja, é a divisão da massa do soluto, M1, pelo volume da solução, por V. Nós representamos a concentração comum por C maiúsculo e ela é dada em gramas por litro. Então, ela também é chamada de concentração grama por litro. A fórmula, como vocês podem observar, é bem simples, certo? Então, o cálculo também vai ser bem simples, não vai ter nada muito complicado. Analisando cada letrinha, o C significa concentração comum em gramas por litro, G/L. O M1 significa massa do soluto, dada em gramas. E o V, volume da solução, dada em litros. Se esse volume não tiver em litros, nós vamos ter que transformar. Então, cuidado sempre a tirar os dados do problema, analisar, tá, gente? Se o volume está em litros e se a massa está em gramas. Caso isso não ocorra, nós temos que transformá-los. Vamos aos exemplos. Então, exemplo número 1. Calcular a concentração comum de uma solução de ácido clorídrico que apresenta 30 gramas de soluto dissolvidas em 500 ml de água. Então, nós queremos achar a concentração comum, queremos achar o C. Temos a massa em gramas, 30 gramas, não há necessidade de transformar, certo? E o volume que foi dado em ml, em mililitros. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dividir o volume por 1000 para transformar o mililitro em litro. Então, o primeiro passo é fazer isso. 500 dividido por 1000, 0,5, certo? Então, nós temos meio litro.
Feito isso, transformado o volume, agora basta fazer a conta. Então, a gente vai lá para a fórmula, nós queremos calcular a concentração comum. Concentração comum é a massa dividido pelo volume. A massa do soluto é 30, o volume em litros é 0,5. Dividindo 30 por 0,5, o valor da minha concentração comum para essa solução será de 60 gramas por litro. O que significa dizer que em 1 litro dessa solução, nós temos 60 gramas de soluto, ou seja, 60 gramas de ácido clorídrico estão presentes a cada litro de solução. Exemplo número 2. Calcular a massa de soluto necessária para a preparação de 400 centímetros cúbicos de uma solução de concentração 60 gramas por litro. Nesse caso, nós temos a concentração, a gente tem o valor de C, 60 gramas por litro. Queremos calcular a massa do soluto e o volume, 400 centímetros cúbicos. Temos que transformar o centímetro cúbico em litro. O que a gente faz? Nós vamos de novo dividir por 1000, certo? Porque 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, basta dividir o centímetro cúbico por 1000 para transformá-lo em litro, certo? Então, nós vamos, primeiro passo, fazer isso. 400 dividido por 1000, 0,4. Feito isso, é só jogar os valores na fórmula. Então, cuidado que aqui a fórmula continua a mesma, mas nós temos o valor do C. Concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. No lugar da concentração, nós vamos colocar 60. M1 nós não temos. O volume que a gente transformou, 0,4. O 0,4, ele está dividindo. Então, nós vamos passá-lo para o outro lado, multiplicando. Então, para achar a massa do soluto, basta multiplicar a concentração, que é 60, vezes o volume, que é 0,4. 60 vezes 0,4 e a massa do soluto será de 24 gramas. Exemplo número 3. A concentração comum de uma solução é 15 gramas por litro. Sabendo que ela contém 45 gramas de soluto, determine o volume dessa solução. Então, aqui nós temos o valor da concentração, 15 gramas por litro. Temos a massa, que é 45. Queremos calcular o volume, que vai ser dado em litros, porque minha concentração está em grama por litro. Então, a gente vai lá na fórmula da concentração. Concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. No lugar da concentração, nós vamos colocar 15. No lugar da massa, 45. O volume continua a V, porque nós não temos o valor do volume. O volume ele está dividindo, então eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando, vai ficar 15 vezes V igual a 45. Ou seja, a letrinha vai subir. O que vai acontecer com o 15? Agora é o 15 que está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Letra sobe, o número desce. Então, V vai ser igual a 45 dividido por 15. 45 dividido por 15 e nós temos 3 litros. O volume da solução, portanto, será de 3 litros. Agora é só resolver os exercícios. São 7 questões que estão esperando por vocês lá no Classroom, ok? Por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal!